Você está aqui vendo uma lista de verbos. Esses verbos, se você fazer essa tradução direto para o português, fica muito fácil saber o significado, né? Olha só o primeiro. Consider, considerar. Tolerate, tolerar. Contact, contatar. Accumulate, acumular. Admire, admirar. Reprimand, repreender. Cancel, cancelar. Reject, rejeitar. Continue, continuar. Discuss, discutir. Discutir, né? Sobre um assunto. Aqui, para nós, não tem segredo nenhum. Muito simples, não é? Só que um nativo, quando for conversar em inglês, a chance de usar esses verbos aqui é muito baixa, porque eles são considerados verbos muito formais para conversação, principalmente. O que eles fazem? Substituem todos esses daqui por esses aqui, ó. Think about, put up with, get in touch with, rack up, look up to, tell off, call off, turn down, go on, talk over. Teacher, sério, sério. Esses daqui, que para nós fazem todo sentido, na maioria das vezes são substituídos por esses daqui. O que são esses daqui, teacher? São os phrasal verbs, verbos compostos. E pro gringo, isso aqui faz todo o sentido. Eles até aprendem esses daqui antes desses daqui, tá? Só para você ter uma ideia, esses daqui que você está vendo aqui, que parece comum para nós, que aliás, que são comuns para nós, que fazem todo sentido, para os gringos isso aqui é muito formal. Eles usam esses daqui para a conversação. Então, se você souber usar esses daqui, você vai estar facilitando para o gringo na hora de conversar, porque isso aqui é considerado muito formal. E para mim, essa é a coisa mais maluca do inglês. Eu vou aprofundar mais aqui nesse assunto. Então, esses aqui são os phrasal verbs. Então, pô, teacher, o inglês formal, né, com esses verbos aqui, ó, consider, cancel, continue, pô, faz todo sentido para nós, né? Voltando aqui, ó, o inglês formal faz mais sentido para nós, certo? Só que pro gringo, o phrasal verb, ele é mais comum, mais informal, mais usado na conversação. Consequentemente, mais natural para bater papo, para conversar principalmente. Então, nós temos aqui uma briga. Os phrasal verbs, que são os verbos compostos, que não existe no português, verbo com 2 palavras, 3 palavras, versus verbos de origem latina, que são aqueles verbos com uma palavra só, que nós usamos aqui, esses verbos aqui, ó, que para nós fazem todo sentido. Então tem uma briga aqui. Mas eu gosto de simplificar as coisas e eu simplesmente digo que a briga é entre phrasal verbs e verbos normais. Porque para mim, consider, continue são verbos normais. Faz sentido, ó, consider, considerar, continue, continuar. Pô, para mim é normal. Tenho certeza que para você também é normal. Mas pro gringo, ele vai lá nos phrasal verbs para bater papo, para conversar. Teacher, isso aí é gíria? Não, não é gíria. Eles são considerados verbos conversacionais, principalmente, são usados para conversar, na maioria das vezes, para escrever também, óbvio, mas não é um verbo, né, como esses daqui, que são verbos que eles chamam, né, Latinate verbs, verbos de origem latina, e para nós somos português, faz todo sentido, porque para nós os verbos têm apenas uma palavra. Em inglês, os verbos têm uma palavra, como esses daqui, e aqueles que têm mais de uma palavra, que são os phrasal verbs, que são exatamente esses daqui. Esses daqui são esses daqui, em formato phrasal verb. Mas aí, teacher, como é que eu vou memorizar tudo isso aí? O importante é você saber que eles existem. Você pode usar isso aqui para conversar? Claro que pode usar esse aqui, não tem problema nenhum. Mas a questão é quando o gringo usa esses daqui, que para nós são mais complicados, mas para eles são mais simplificados, acredite se quiser. Quando uma criança aprende a falar inglês, ela aprende esses verbos aqui antes desses daqui, tá? Porque pro gringo isso aqui é uma linguagem de alto nível. Isso aqui você está se expressando de uma maneira mais formal, acredite se quiser. Então, vamos pegar algumas frasezinhas aqui, né? Dos phrasal verbs,
versus verbos normais. Não falo verbos de origem latina, verbos normais, porque para nós eles são normais, tá? Olha só. Think about, consider. Think about e consider são sinônimos. I have to think about the consequences. Eu tenho que considerar, pensar sobre as consequências. I have to consider the consequences. Quem falar para mim que a segunda faz todo sentido, digamos que, né, para nós é uma pessoa normal. Think about, ok, até faz um certo sentido para nós aqui. Por isso coloquei esse primeiro exemplo mais simples para você ver, né, que às vezes tem uma correlação, né, entre as palavras. I have to think about, I have to consider. Consider, considerar, pensar sobre, think about. Legal. Só que, se você não quer aprender inglês 5 vezes mais rápido que os cursos tradicionais, não clique no link da descrição desse vídeo. Por favor, não clique. Put up with. Put up with. Tolerate. Tolerar. Vocês estão vendo que eu não estou colocando a tradução embaixo das frases, né? Vamos focar aí no vermelhinho, né? No phrasal verb e no verbo de origem latina. I can't put up with the noise from my neighbors. I can't put up with the noise from my neighbors. I can't tolerate the noise from my neighbors. Ambas, eu não consigo tolerar o barulho dos meus vizinhos. Noise é barulho. Mas teacher, eu preciso saber put up with. Não, não precisa. Se você vai usar tolerate, você vai ser entendido e entendida. A questão é quando o gringo fala put up with. E é quase certeza que vai ser isso uma conversa. Não vai ser tolerate. Porque tolerate para ele é uma coisa muito alto nível, é muito formal. E, acredite se quiser, put up with, para quem é nativo, falar é muito mais fácil do que tolerate. E por que isso faz sentido? Porque você aprendeu português conversando. Né? E qualquer um aprende o idioma como? Primeiro, né? Quando nasce, vai crescendo, vai ouvindo, todo mundo falando, e você acaba imitando as pessoas. Então você aprende o idioma, seu primeiro idioma, conversando. Então, para o nativo, put up with, faz todo sentido. E para nós, não, porque são 3 palavras que significam uma, que é tolerate. Por isso que eu digo que isso aqui é a coisa mais maluca que eu já vi do inglês na minha vida. É? E você tem que saber put up with obrigatoriamente? Não, pode usar tolerate. Mas eu recomendo que você comece a aprender mais phrasal verbs. Ok? Get in touch with. Get in touch with. Contact. Fazer contato. You should get in touch with the customer support team. You should contact the customer support team. Você deve entrar em contato com o time de assistência ao cliente. Customer Support Team. Mas, teacher, get in touch with. Get in touch, eu até sei que entrar em contato. Até ficou mais fácil, né? Get in touch, contact. Bem parecido, né? Aqui faz até um sentido para nós, né? Não é tão maluco assim. Rack up, accumulate. Acumular. He's been racking up a lot of debt. He's been accumulating a lot of debt. Ele tem acumulado muitas dívidas. Debt é dívida, ok? Eu não falo debt, eu não falo B. Esse B é mudo, eu falo debt. Então, rack up é o mesmo que accumulate. Nossa, teacher, mas é maluco isso? É. Então, o que você tem que fazer? Geralmente, né, o caminho mais comum é tentar colocar esses phrasal verbs em um contexto, porque o phrasal verb sozinho não vai salvar você. Muito importante também a questão do ritmo e entonação. Eu não falo rack up, eu falo rack up. Então, todo phrasal verb, a partícula que vem depois, ela tem a força na hora de falar, não é o verbo. Nossa, teacher, não é rack up, não, é rack up, right? Em todo phrasal verb é assim. Em phrasal verb com mais de uma palavra, já vai aparecer aqui, mais de 2 palavras, perdão, já vai aparecer aqui, eu vou te mostrar. Então, qual é a chave? É você contextualizar.
Fica mais fácil de aprender. Por isso que eu digo que é uma coisa maluca. É fora do domínio de quem fala o inglês básico. Quem está entrando no intermediário começa a bater de frente com isso aqui e tem dificuldade. Mas uma coisa de cada vez, né? Look up to, look up to. Admirar, admire. Olha como que é o ritmo, né? Ó, look up to. Look up to. A força no up. Look up to. É admirar. I really look up to her. Faltou o vermelhinho no to aqui, né? I really look up to her. I really admire her. Admiro ela muito, de verdade. Mesma coisa, mas se você usar o admire, vai ter algum problema? Não, não tem. Só que, se o gringo mandar I really look up to her, aí você vai ter que saber. Porque você vai ficar parado, meu Deus, ele tá olhando, porque look é olhar, né? Olhar pra cima, look up. É muito doido isso. Pra mim é a coisa mais maluca do inglês. Mais uma aqui. Tell off, reprimand. Reprimand, repreender. Tell off, repreender. The teacher told off the students for their behavior. The teacher reprimanded the students for their behavior. O professor repreendeu os alunos por seu comportamento. Behavior é comportamento. Tell off, reprimand. Novamente, tell off é considerado informal, mais conversacional. Reprimand é mais formal, ok? Tell off, informal. Reprimand, formal. Call off, cancel, cancelar. They decided to call off the meeting. They decided to cancel the meeting. Elas decidiram cancelar a reunião. Meeting, reunião. Geralmente você vai esbarrar com call off e não com cancel, ok? Mas teacher, cancel é tão mais fácil, tão mais rápido, sim, para nós. Porque esses verbos de origem latina, né, portuguesa, são a base do português. Em inglês, a língua foi evoluindo e os phrasal verbs foram criados para facilitar a conversação. Então acredite, call off para o gringo é mais simples que cancel. Turn down, reject. Turn down, reject, rejeitar. She decided to turn down the job offer. She decided to reject the job offer. Ela decidiu rejeitar a oferta de emprego. Job offer é oferta de emprego. Turn down, rejeitar. Mas teacher, reject é tão mais fácil. Sim, para nós é. Mas, novamente, para o gringo, para falar turn down, pode ir sem medo de ser feliz. E, novamente, como é que eu faço para memorizar essas palavras complicadas? Contextualiza. Ela tem que estar numa frase para você fazer ligação. Ela sozinha não vai salvar você. Porque turn down, turn é virar, down para baixo, turn down. Acho que é isso, né? Ó, turn down. Lá no Império Romano, né, quando o imperador, né, queria que lá naquelas lutas que tinham lá no Coliseu, né, se a pessoa ia viver ou não, ele fazia assim, né? Turn down, né? Eu tenho que tentar imaginar alguma figura, alguma animação, qualquer coisa que faça ligar com turn down para eu me lembrar disso. Talvez turn down seja isso. Esse movimento aqui, ó. Virar para baixo. Mas nós, como falantes de português, quando nós nos deparamos com isso aqui, nós ficamos malucos. Isso aqui não tem pé nem cabeça para nós. Mas é parte do inglês, é vida real e gringo usa direto e usa mais que reject. Go on, continue. Essa aqui até que é bem comum, né? Go on, continue, continuar. She decided to go on with her presentation. She decided to continue with her presentation. Ela decidiu continuar com a sua apresentação. Go on, continue. Teacher, aqui eu já ouvi várias vezes esse go on aí, né? Em filme. Go on. Continue. Continue.
para nós, continue faz mais sentido. Mas você vai ouvir o go on, entre outros phrasal verbs, que também são sinônimos de continue, né? Em bate-papos, em conversas, de maneira muito mais frequente. Até na parte escrita também, quando é algo muito formal. Né? Talk over, discuss. Discutir. Discutir e bater boca, teacher? Brigar? Não. É discutir sobre um assunto. Né? Conversar sobre isso. Let's talk over our plans for the project. Let's discuss our plans for the project. Vamos discutir nossos planos para o projeto. Talk over, discuss. Tem regra, teacher? Não tem regra. Ok? Mas eu digo que o talk over, todos os phrasal verbs que eu te mostrei aqui, com tantos outros no inglês, eles são usados para conversação, principalmente, de maneira mais informal, para a escrita também, de maneira mais informal, mais leve, né, do que os verbos de origem latina que nós estamos acostumados a usar no português, que são parecidíssimos com esses no inglês. Então, qual é a saída? Você tem que contextualizar para fazer uma imagem mental na cabeça para lembrar o uso disso aqui. E não é do dia para a noite, com o tempo você vai conseguir e vai elevar o nível do seu inglês e vai chegar muito mais próximo do inglês falado, do inglês natural da vida real. Agora comenta aqui pra mim, qual é a coisa mais louca que você já viu no inglês? Eu acho que é isso aqui, mas se tiver alguma outra coisa que você acha mais maluca que isso aqui, por favor, comente, eu vou adorar saber. E se você curtiu esse vídeo, deixa aqui o seu joinha, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber aviso sempre que tiver aula nova por aqui. Thanks a lot and see you next class.